Dom João Lavrador é bispo de Angra há 2 anos e pouco e presidente da Comissão Episcopal da Cultura, Bens Culturais e Comunicações Sociais há menos tempo, desde o último verão, ou na entrada do verão. Nesta ocasião, queremos falar com Dom João Lavrador sobre estes 2 setores da sua coordenação pastoral. Muito obrigado, Sr. Dom João, por estar no programa Eclésia e falar para a Agência Eclésia sobre estas 2 frentes de missão. Começamos... Muito obrigado, a alegria é minha estar aqui convosco. É um gosto. Começamos com este setor da Comissão Episcopal, nomeadamente o setor das comunicações sociais. Para quando um plano da comunicação social da Igreja Católica em Portugal? Bom, por vontade própria e por vontade da Comissão e por vontade do Secretariado das Comunicações Sociais, certamente já o teríamos feito, não é? Até porque ele já tem raízes. É bom lembrar que ele já vem de longa data em ordem a pensar um plano da comunicação social e que já fez alguns passos, não é? Basta lembrar portanto, a carta pastoral da Conferência Episcopal Portuguesa, por sugestão precisamente da Comissão, por esta Comissão, e que tem a ver com a era da comunicação. Portanto, o título é mesmo este, que já vem lá atrás, dos princípios dos anos 2000, portanto, já tem um certo tempo. E já aí, realmente, essa carta pastoral apontava precisamente para este projeto. Mais proximamente, já se deram alguns passos, até em contacto com outras realidades de outros países, e por falar de outros países, por exemplo, nos encontros desta Comissão com a Comissão de Espanha, a Congénere de Espanha, normalmente fala-se muitas vezes neste sentido também, porque eles também têm a mesma questão, porque têm várias iniciativas, têm vários protagonistas, têm vários meios, mas falta realmente esta harmonização e este projeto que tem que depois incorporar e planificar realmente aquilo que é a comunicação social. Eu espero que agora demos um passo maior, tendo em conta que mais ou menos estão equacionados os meios, já temos mais ou menos equacionados, seja os da Conferência Episcopal, portanto, sejam os de âmbito mais privado e particular, portanto, seja a nível diocesano, portanto, tudo isto tem que entrar, e eu penso que estão mais ou menos todos equacionados, e penso que será na hora a nível do que são os princípios do que a Igreja hoje nos coloca. A partir um pouco também do exemplo que da Santa Sé nos vem, porque também fez uma remodelação há pouco tempo da comunicação na Santa Sé. E depois, através daquilo que são hoje já as formas pelas quais a própria sociedade, os meios de comunicação estão mais ou menos vocacionados, integrando também as redes sociais, eu penso que está na hora de nós podermos dar um passo em frente e podermos propor um projeto de comunicação social da Igreja. Trata-se de um documento que seja mais orientador operacionalmente? Sim, eu penso que é um documento que deve orientar, isto é o meu pensamento, que ainda não foi discutido, mas sim, o meu pensamento é este. Em primeiro lugar, temos que ter segurança sobre o que a Igreja nos pede para esta área. E a Igreja tem já uma longa doutrina, podemos assim dizer, e já tem uma longa experiência na comunicação social. E o relevo que a Santa Sé e a Igreja em geral lhe dá, não haja dúvida que já é um bom ponto de arranque e dá-nos a nós um conforto muito grande para avançarmos. Depois, é um plano que tem que integrar todos os meios. São variadíssimos e tem que os integrar. E tem que os colocar todos, cada um e todos, no seu lugar próprio. Mas também tem que sublinhar e tem que realçar aqueles que, no fundo, a nível da Igreja como tal, são órgãos oficiais da mesma Igreja. Porque não é a mesma coisa ser de uma diocese ou ser da Igreja no seu todo, ser da Conferência Episcopal. Cada um tem o seu âmbito também. Cada um tem o seu âmbito. Ou ser de iniciativa privada, como nós temos alguns, ou ser da iniciativa dos bispos ou do magistério da Igreja em Portugal. E, portanto, todos eles têm que ser, de alguma maneira, colocados no seu devido lugar. Agora, que é urgente, e é pedido, inclusivamente, por pessoas que estão noutras áreas da comunicação social. Porque hoje, numa vastidão plural do que é a comunicação social e que corresponde a uma sociedade plural e de opiniões que estão em diálogo e muitas vezes também em confronto e interpelando-se mutuamente, eu penso que todas as fontes que podem ajudar para que a comunicação social seja mais de acordo com o verdadeiro humanismo, eu penso que é importante. Pareceria a palavra-chave em todo esse processo? Sim, em parte a parceria é importante, embora haja sempre originalidades. Quer dizer, a parceria nunca vai tirar aquilo que é a originalidade de cada meio ou de cada
grupo ou de cada instituição, portanto não vai tirar. Agora, as parcerias são fundamentais porque vão ajudar a que o mesmo acontecimento, a mesma notícia ou a mesma reflexão possa circular por mais intervenientes e possa atingir públicos maiores. E, além disso, acaba por reduzir os custos da própria transmissão, ou da própria colocação da notícia, ou do pensamento dentro do público. Portanto, eu penso que a parceria é fundamental, mas temos de ter o cuidado de nunca retirar o que é a iniciativa de cada instituição. A autonomia de cada instituição. Um outro setor desta Comissão é o dos bens culturais, do património. É a instância de diálogo com outras instituições, nomeadamente governativas, que potencia muito o trabalho deste setor da Comissão? Eu penso, pela minha sensibilidade e pelo que vou observando, é uma área de um diálogo muito profundo entre as instituições públicas, inclusive estatais, entre a própria Igreja e entre aqueles que são os intervenientes dentro do uso dos próprios bens culturais. Eu penso que é uma área importantíssima. É uma linguagem universal e, portanto, é onde nós todos realmente, penso, quase não temos dificuldade em nos entendermos, a não ser mais na posse do próprio bem do que propriamente naquilo que ele é enquanto revelação da beleza e do conteúdo que a própria beleza traz e do que ela realmente coloca para realmente o que é o público em geral e para as pessoas e para a sociedade. Agora, portanto, tem-se feito um trabalho muito meritório. Eu penso que há uma sensibilidade muito grande da parte da Igreja, que é essa que nos toca mais. Depois, no diálogo que está mesmo protocolado com o Governo, para que aquilo que também é a sensibilidade pública para as questões dos bens culturais possa ser, de alguma maneira, harmonizado para que o bem cultural seja utilizado. Nós temos muitos que estão ao culto, por exemplo, não é? Outros que estão a ser utilizados dentro do âmbito que lhe é próprio, que é a exposição para que seja contemplada, imagens, mesmo muitas vezes telas e outro tipo de bem cultural. E temos depois outras, como é os casos dos templos, que acabam por estar ao serviço do próprio culto, que é o lugar próprio para eles. E é aí que eles podem melhor oferecer aquilo que eles são para o público em geral, mesmo aqueles que porventura o podem apenas visitar como meio ou como objetivo turístico, portanto, ou como objetivo cultural. Agora, eu penso que há uma grande sensibilidade, tem-se feito um bom trabalho, penso também de louvar hoje uma sensibilização que se tem feito e que já tem um bom nível para que as pessoas salvaguardem e tenham cuidado com todos os bens culturais e, portanto, eu penso que estão em bom caminho. Agora, há um campo muito grande ainda a avançar para que seja cuidado, seja inventariado, seja exposto com a segurança necessária, mas que possa realmente ser usufruído por todos para que realmente possam ver esses bens com o objetivo que eles foram criados. Não é? A vastidão do património assim o exige. Como dizia Dom João Lavrador, a catalogação, a prevenção, o restauro, é um trabalho já está. Eu penso que a maior parte das dioceses já está a fazer. Portanto, mesmo a nível da Secretaria Nacional, estamos a dar todo o apoio necessário, portanto, para que se possa caminhar nesse sentido. Mas, claro, ainda falta muito fazer. E por isso é que eu quase faria um apelo, não é? Que em cada diocese, em cada paróquia, em cada instituição, porque há muitas instituições particulares que estão com este trabalho também e têm muito património, há muito património que está em mãos de particulares, que todos nós, no fundo, reconhecêssemos o valor que é, e uma obra de arte ou um património cultural não é só da pessoa que tem esse bem, quer dizer, é de todos. E, portanto, o colocássemos com a segurança de vida, portanto, com tudo aquilo que é realmente a sua reabilitação necessária, mas que o colocássemos para que todos pudessem usufruir desse bem. E com critérios que sejam transversais e comuns a várias dioceses, a várias instituições. Isso hoje tem que ser. Hoje tem que ser, quer dizer, temos que... E aí a via informática ajuda-nos, não é? Porque as plataformas pelas quais hoje se faz toda esta sinalização e depois como se cuida da integração dos dados e por aí fora, portanto, tudo isto, no fundo, acaba por ajudar. E por isso é que, às vezes, mas de qualquer maneira é fácil, mesmo que estejam em plataformas que às vezes não são tão compatíveis, é fácil depois fazer essa compaginação dos dados, mesmo que nem todos entrem, mas já ajuda um bocadinho a ter esse trabalho.
E por isso é bom ir avançando com este trabalho do reconhecimento, da catalogação e depois do restauro, que deve ser feito também com as devidas cautelas e sob a devida orientação, para que se faça com o devido zelo pela obra que se está a tratar. O aumento do turismo em Portugal, que desafios coloca a este setor dos bens culturais? Bom, o turismo está a colocar realmente desafios enormes a nível geral, não é? Do próprio país, a todos os níveis. Não é? Agora, para nós, conta bastante esta área cultural e conta a área, podíamos dizer, mais estritamente religiosa. Não é? E aí é que está a relação entre o cultural e o próprio religioso. O que Portugal tem a mostrar a quem nos visita passa muito pelo património religioso. Eu vejo pelas diversas dioceses, inclusive pela diocese onde eu estou, neste momento, por Angra, que uma grande parte, a maioria do património cultural está situada nos templos da Igreja e da Igreja Católica. E, portanto, há aqui uma responsabilização maior ainda. Claro que tem que ser uma responsabilidade partilhada, porque a Igreja tem os bens, muitas vezes não tem os meios para fazer o restauro, nem sequer às vezes para fazer a inventarização. Portanto, nesse sentido é que eu já tenho dito várias vezes, eu sou apologista de que um bem cultural deve estar exposto no local próprio para o qual ele foi realmente criado, segundo o autor e aquilo que foi a fonte de inspiração do próprio bem cultural, mas que tem que estar salvaguardado. E, em primeiro lugar, ele tem que estar inventariado. Depois, tem que estar devidamente restaurado para ter a beleza própria do que ele está devidamente. E, depois, de alguma maneira, ele tem que estar devidamente identificado para que ele possa falar. Ele fala por si, mas depois também fala pelos dados que se lhe colocam para que seja bem localizado e para que seja bem reconhecido pelas pessoas que o visitam. Agora, é uma fonte inspiradora, extraordinária, muito rica e que depois tem implicações noutros domínios, até inclusive no domínio económico. Portanto, eu penso que aí todos nós temos a ganhar por ter os bens culturais bem solidificados e bem conservados. Não é? Um outro setor desta Comissão é a cultura. Que setor é este de diálogo com outras instituições da sociedade, com outros setores da sociedade, nomeadamente o académico, o cultural, o cinematográfico? Entendendo a cultura como o próprio Concílio realmente não a apresenta, não é? A cultura é tudo. Não é? O ser humano é um ser envolvido na cultura, é um fazedor de cultura, ele próprio faz cultura. O ser humano precisa da cultura para se exprimir e também para se sentir verdadeiramente equilibrado no meio de onde vive, portanto, desde os gestos, desde as palavras, desde as suas tradições, desde da forma como está, da maneira como se relaciona. Portanto, tudo, no fundo, no ser humano e na sociedade acaba por se manifestar em cultura. Claro que há uma cultura erudita, nós hoje separamos um bocadinho, não é? Cultura erudita ligada realmente aos estabelecimentos de ensino, sobretudo superiores. Há uma cultura também que tem a ver com a produção, normalmente literária, e outras congêneres, e há depois uma cultura que nós chamamos de cultura popular, que é essa que tem a ver com as tradições, tem a ver com as manifestações que estão à volta de um povo que, na sua forma de se exprimir, tem determinados modelos, e isso é presente. Realmente é uma área, dentro deste âmbito, por isso é que eu comecei por definir isto, levanta muitas questões. A questão é como é que a Igreja consegue estar propondo a beleza do Evangelho, e eu penso que é importante isso, a fermentação que o Evangelho deve realizar no âmbito da cultura, em todos estes âmbitos. Não é? Portanto, em tudo isto. Portanto, que é atingir o ser humano na sua totalidade e na totalidade das suas expressões. Não é? Desde a sua parte intelectual até aos seus sentimentos, até à expressão da sua própria vontade, até à sua sensibilidade. Portanto, como é que isto está? E depois em tudo aquilo que são a diversidade, e mesmo o nosso país não tendo assim uma diversidade muito grande em termos culturais, ele é muito rico em termos culturais. E, portanto, não é a mesma coisa estar no Minho, ou estar no Algarve, estar nos Açores, na Madeira, ou estar no centro, ou estar aqui na capital, em Lisboa. Quer dizer, portanto, são diversidades culturais que têm que ter uma resposta e uma adequação muito própria. E também por isso é uma instância de diálogo por excelência? É por excelência, e é isso que nós temos que caminhar. Temos que caminhar e nós precisamos de ter pessoas que já estão, não é? Que já estão em âmbitos próprios de produção ou de cultivo ou de dinamização cultural. Já o temos nas dioceses. E por isso é que nós, periodicamente, encontramos com essas pessoas a que chamamos referentes. Basta lembrar que dentro de pouco tempo, no dia 27 de janeiro, iremos ter já um encontro com esses referentes para dialogarmos sobre aspectos relevantes que hoje estão aí presentes na nossa cultura. Uns que ajudam a desenvolver e a promover a própria cultura, outros que são contrastantes
ou que inclusivamente infringem rudes golpes numa cultura que se quer verdadeiramente humana e na dignidade das pessoas. Portanto, tudo isto tem que ser equacionado, temos que ver para que ofereçamos, com a fermentação do Evangelho, com a presença da Igreja, ofereçamos um horizonte digno do ser humano, neste âmbito da cultura, que é tão importante e por isso nós temos que atuar nesse sentido. Depois temos as jornadas que também procuram, em cada ano, sublinhar um dos aspectos relevantes da cultura e estudá-lo. Portanto, para que as pessoas que intervêm e as pessoas que estão e que participam possam realmente reconhecer como atuar dentro daquela área que ali está a ser exposta através de peritos e que está a ser dialogada para depois uma atuação maior e melhor a nível das dioceses. Não é? Claro que não fica restrita a dioceses, como os bens culturais de falávamos há bocadinho. Agora, em relação à cultura, a mesma coisa. Nós temos muitas pessoas que, a nível associativo, a nível de instituições particulares, estão no âmbito cultural. E, portanto, também a essas nós gostaríamos de chegar para que elas se tornassem também referentes de cultura dentro daquilo que é a sua boa vontade também de encontrar parâmetros de intervenção dignos do ser humano e para uma sociedade digna da convivência humana dentro dos parâmetros que nós queremos. Antes de falarmos da Diocese de Angra, duas perguntas sobre temas da atualidade. A partir um comentário que lhe pedia à mensagem de Ano Novo do Presidente da República, nomeadamente a essa palavra que ele insistiu tantas vezes, reinvenção. O que significa, para Dom João Lavrador, o que é que quis dizer Marcelo Rebelo de Sousa ao insistir na necessidade da reinvenção? Eu penso que é uma palavra-chave em todos os tempos. Eu gostei muito dessa palavra, porque nós temos de estar a reinventar permanentemente. E eu entendo esta reinvenção como, por isso é que ele diz reinvenção, portanto é uma invenção permanente, é colocar realmente o ser humano numa procura permanente do melhor bem. Mas, em determinados momentos, é preciso quase que um esforço suplementar para que aquilo que parece estar numa continuidade pura e simples seja realmente motivo de uma novidade permanente. E gostei, essencialmente, realmente desta focagem, não apenas só no que está bem, e o que está bem é para se sublinhar, sem dúvida, mas também sobre o que é a dor humana, os conflitos, as realidades da tristeza, da solidão e dos problemas pelos quais a sociedade portuguesa passou. E eu penso que aí todos nós temos de estar muito, muito solidários uns com os outros. A Igreja está a fazer o seu papel, tem-no estado a fazer, contribuindo, estando presente, apoiando, também partilhando com os bens e, portanto, eu penso que o Presidente da República, como o maior de todos os magistrados da nação, aquele que representa todo o povo português, eu penso que ele fez muito bem em chamar a atenção e alertou-nos todos nós e alertou aqueles que têm deveres a nível do serviço público para que não fiquem tranquilos, mas que há sempre algo de novo que tem que se procurar e, sobretudo, não parar. Que eu penso que, mesmo os aspectos mais negativos, têm sempre, numa reinvenção, têm sempre possibilidades de serem transformados em realidades positivas. E o princípio do ano é sempre esse sentido de uma esperança nova que renasce e que é preciso realmente alimentá-la agora com gestos concretos. Quer dizer, temos de ser muito concretos naquilo que estamos a fazer para que atinja a vida das pessoas. Nessa reinvenção não esteve, por vezes, implícita a palavra correção diante daquilo que correu mal no ano 2017? Está sempre. Quer dizer, nós temos de estar sempre a corrigir aquilo que porventura está mal. Quer dizer, mal de nós se pensássemos no ser humano, naquilo que é e naquilo que faz, que está tudo perfeito. Ou então a desculpar tudo. Não há. Quer dizer, há que assumir erros pessoais, associativos, gerais, de Estado, de Governo. Tem que se assumir erros que se cometeram e agora, porque é a partir daí que depois se pode ir à frente. Não é ficar a moer o erro, e eu penso que ninguém tem que estar a moer o erro. Tem é que tirar lição do que se fez e então ver o que é que agora se tem que fazer de novo e o que é que se tem que fazer de melhor para que esse erro se ultrapasse e que dê aso a algo de positivo. Aquilo que melhor tem o ser humano é a capacidade realmente de renovação e de regeneração. O ser humano tem esta capacidade. Claro que, visto na fé, nós diríamos que é esta a graça de Deus a atuar, que é nunca se fica derrotado, nunca se fica no negativo, e nós diríamos, em termos de nunca se fica na morte, nem nunca se fica no desespero. Há sempre uma luz de esperança que nasce. E eu penso que é importante, nós acabamos de celebrar o Natal há pouco tempo, estamos agora no princípio do ano e eu penso que esta mensagem de renascer na esperança permanentemente é muito atual e muito importante. Como é que tem acompanhado o debate que se seguiu à aprovação na Assembleia da República da Lei dos Financiamentos dos Partidos e agora o veto presidencial? Eu, a mim, realmente, depois de ler aquilo que apareceu na comunicação social,
porque ainda não tivemos assim muito acesso aos conteúdos daquilo que foi realmente apresentado. Eu estranhei, e eu aí sou de acordo com aquilo que os analistas têm apresentado, que uma questão que diz respeito a todos, porque os partidos são sustentados, não é? Portanto, naturalmente, por erário público, que vai dos impostos das pessoas, e depois daqueles que contribuem livremente para os próprios partidos e que têm todo o direito, e acho que até o dever de o fazer, porque, como alguém diz, é verdade que os partidos são fundamentais para a democracia e, portanto, eles têm que ter meios para realmente poderem sustentar-se e ter a sua atividade. É normal. Agora, se isto diz respeito a todos, foi pena que isto tenha sido feito num secretismo, e o que é mais lamentável é que tenha sido um secretismo quase total. Quer dizer, não houve aqui, quando nós vemos que em outros setores há sempre o debate e que há aqui realmente um certo confronto e que se provoca precisamente que as várias facetas e as várias ideias sobre a mesma questão possam debater-se. Aqui, tirando dois partidos, o resto apanhou, foi tudo pelo mesmo silêncio, como que quase a querer esconder qualquer coisa. Isto é pena que se faça assim. Eu penso que numa democracia as coisas têm que ser muito abertas, não tem que haver secretismos, e o próprio povo, na sua capacidade de análise, também possa entrar nesse mesmo debate para que depois se possa ajudar a que a solução seja realmente a mais consentânea possível, nesse sentido. Portanto, essa é uma questão, e por isso eu penso que o veto do Presidente da República foi importante, não sei a nível da substância, se sim, mas pelo menos a nível da forma, para obrigar a que estas questões sejam realmente bem debatidas entre todos e que a própria sociedade civil possa entrar nesse mesmo debate e possa exprimir-se muito livremente, sem pôr em causa realmente que os partidos precisam de ter os seus meios próprios para poderem realmente caminhar no seu itinerário e poder ter as suas atividades. Também há outro problema, que é, normalmente, nós não podemos fazer aqui áreas privilegiadas. E, portanto, também aí é preciso ver se o financiamento dos partidos, em relação a outras áreas, estão ou não estão beneficiados. E aí já foi levantada a questão, que para mim é muito premente, que é se, por exemplo, uma ajuda a uma casa que foi destruída pelos fogos e que as pessoas deram o seu donativo, se os materiais têm que pagar ou não têm que pagar IVA. Esta é uma questão que é premente. E eu penso, eu trago aqui, precisamente porque a mim escandaliza-me bastante que alguém que deu um donativo e o povo português mobilizou-se e agora estão a construir e o Estado vai ali buscar uma parte daquilo para si próprio. É uma questão que está a levantar-se. E então os partidos isenta os partidos. Claro. Outra questão que se coloca é, e alguém já levantou também, que tem a ver com as instituições de solidariedade, não é? Que também têm que apresentar e têm que pagar IVA sobre os seus produtos, sobre as suas coisas. E pergunta-se, e aí, muitas vezes, com situações alarmantes de sobrevivência. Portanto, há aqui um todo de tudo aquilo que tem que ser equacionado e que não é fácil. Portanto, tem que se dar tempo e tem que se realmente pôr a sociedade a refletir e todas estas instituições que sintam realmente negligenciadas por estas questões possam também ajudar a repor uma questão de equidade em tudo aquilo que se decide. Nesse debate sobre a isenção de IVA, as próprias religiões também estão incluídas nesse debate. Sim, também. Eu penso que aí tem que entrar. Aliás, foram chamadas a debate. Sim. Todos os aspectos. Eu penso que essas coisas têm que ser muito abertas, têm que ser muito discutidas e têm que ser muito transparentes. Portanto, eu penso que aí tem que entrar. Mas defende a isenção de IVA para fins religiosos como está em curso? Perfeitamente, porque, atenção, aí o âmbito é um âmbito diferente, que tem a ver concordatário e tem a ver também, se aí formos a ver, há muitas outras instituições que dentro daquilo que é o seu exercício estão isentas de IVA, não é? Aí é outra área que é diferente. Claro. Falemos agora sobre a Diocese de Angra, o trabalho de 2 anos e 2 meses, quase, e começaria pela criação de 3 vigararias na Diocese. Que contributo deu à dinamização e à coordenação pastoral da Diocese? Bem, vai dando, não é? Portanto, a reorganização da Diocese tem a ver um pouco com a realidade que nós vamos observando, não é? A nível da Diocese. E a Diocese, portanto, a realidade não é nova, portanto, a Diocese já teve este esquema de 3 vigararias, já teve um vigário episcopal por cada ilha,
Portanto, já teve várias formas de mobilização e dinamização. Depois de entrar a Diocese, começar a conhecer um bocadinho o âmbito, a amplitude, basta ver que a Diocese de Angra, desde Santa Maria até às Flores, tem a mesma distância que vai desde Caminha até Faro. Portanto, é o continente todo, e agora imaginemos como é que é um bispo aqui... Como é que se adaptou, Dom João, a poder percorrer, claro que o meio de transporte normal é o avião, portanto, mas mesmo assim é uma distância enorme para poder estar presente, para dinamizar e para ajudar. Adaptou-se bem, Dom João Lavrador, a essa mobilidade constante? Vamos nos adaptando, não é? Isto não é fácil, a gente adaptar-se, quer dizer, nós estávamos habituados a uma forma de... A sair de casa e voltar a casa, com o carro, ir aqui, ir acolá, fazer várias coisas ao longo do dia e muitas vezes ali nós temos que passar um dia no aeroporto à espera que haja possibilidades do avião sair e por aí fora. Outras vezes, nem num dia, nem... Portanto, são situações muito diferentes, portanto, que a gente temos que nos ir adaptando, temos que ter a paciência necessária para aquilo, mas os de lá também é a mesma coisa, quer dizer, as condições são gerais para todos. Portanto, mas nesse sentido é que surge a ideia, e foi proposta ao Conselho Presbiteral e ao Conselho Pastoral, e pôs-se em debate dentro da própria Diocese, sobre a possibilidade de, entre o ouvidor, que está já com uma longa tradição, e sobre o qual realmente recai a dinamização próxima da vida pastoral, na sua ouvidoria, com as várias paróquias que lhe correspondem, e a Diocese, ou os serviços centrais da Diocese, se não havia necessidade de haver aqui um intermédio, portanto, uma instituição intermédia que ajudasse a mobilizar, para poder dar ânimo, como a palavra diz, força, coordenação, por aí fora, portanto, neste sentido. E chegou-se à conclusão de que realmente era necessário. Portanto, foi daí que se criaram as 3 vigararias para que elas possam agora, reunindo os ouvidores, através da dinamização que os serviços diocesanos pretendem fazer nas paróquias ou nas ouvidorias, possam contar realmente com, aqui, um vigário episcopal que vai realmente depois ajudar a que que o trabalho que se realiza na prática, nos locais, possa ter mais eficácia. Isto também depois tem uma outra vertente que é importante, é que o vigário episcopal fica a fazer parte de um conselho episcopal que ajudam o bispo no trabalho da própria Diocese e nas decisões que ele tem que tomar a nível diocesano. E dentro do conceito que o Concílio realmente nos oferece hoje, é de todo importante que o bispo, nas suas decisões, não apenas aquelas que ele toma esporadicamente, não é? Uma vez por ano, ou o que seja, mas nestas decisões que ele tem que fazer mais ou menos permanentemente, tenha um conselho que o ajude a fazer isto mesmo. E é o Conselho Episcopal é que tem esta norma, por norma, é que tem este trabalho, este esforço de ajudar o bispo nesse governo da Diocese. Numa Diocese dispersa, geograficamente, a criação dessas vigararias descentraliza o trabalho do descentraliza e ajuda o bispo. Ajuda muito a essa dinamização. E basta só uma questão muito prática. Eu posso estar num sítio e não poder deslocar para outro. E algo que tenha que se realizar, eu tenho que ter ali alguém que, com jurisdição, possa fazê-lo. E por isso o vigário episcopal aí é fundamental. Para além destas 3 vigararias regionais, ou por setores do arquipélago, há também a da formação. Com que objetivo a criou? Essa aí foi logo a primeira que eu cheguei à Diocese e que começaram logo a pôr a questão de que a Diocese precisava de implementar um itinerário de formação e por isso era necessário haver um vigário episcopal, alguém, no fundo, o vigário episcopal ou outra pessoa, que viesse realmente, de alguma maneira, coordenar, mobilizar toda a formação na Diocese. E eu achei isso interessante, quer dizer, com essa figura ou outra, mas dado que estávamos em todo este processo de vigários episcopais, eu achei que o vigário episcopal podia ser também uma figura importante aqui e por isso foi praticamente unânime, portanto não levantou qualquer dificuldade porque era reclamado a nível de todas as estruturas da Diocese. É o âmbito, sobretudo para a formação laical? Sim, nós chamamos a formação do povo de Deus porque, naturalmente, em muitas áreas também atinge os sacerdotes ou os diáconos e, sobretudo, aqueles diáconos, porque eu gostaria também de mobilizar a Diocese para uma promoção dos diversos ministérios, entre os quais o diaconado permanente. E, por isso, a formação dos diáconos permanentes poderão ser feitos
dentro dos cursos teológicos normais, ou poderão ser feitos também, em algumas circunstâncias, através do Instituto Católico da Cultura, que foi agora criado e que está realmente com essa missão de fazer tudo o que é a planificação da formação na Diocese. Portanto, e nesse sentido é o órgão operativo dessa vigararia. É o órgão operativo da vigararia, é realmente o Instituto Católico da Cultura. O seminário e a escola de teologia que está no seminário é também um âmbito formativo, nomeadamente para os sacerdotes. Está conseguida essa equiparação dos estudos a nível nacional aqui com a Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa? Não, aí tem havido alguns equívocos e às vezes as formulações não têm sido as melhores, não é? O que está em causa, então? O que nós pretendemos é que a Universidade Católica protocolize connosco, com a Diocese, em ordem ao seminário, a forma de que os estudos no seminário e depois aquilo que são as exigências da Católica possam desembocar numa valorização do curso de Teologia com a equiparação àquilo que é normalmente a licenciatura, que neste caso agora já é o mestrado, não é? Porque tem a ver, e portanto nós estamos a conversar com a Universidade Católica nesse sentido. Ainda não adiantámos mais porque agora temos uma urgência, que é o chamado curso de Ciências Religiosas. Estamos agora a tentar ver como é possível realizá-lo, porque os nossos professores de moral, sobretudo esses, mas depois mesmo abrindo a outras necessidades da Diocese, é premente para que os professores, sobretudo os professores, tenham as habilitações próprias para a lecionação. E por isso, para ficarem equiparados a todos os outros professores do país e possam concorrer em situação de igualdade. E por isso nós estamos agora a tentar realmente levar este dossiê para a frente e depois gostaria também de retomar esse dossiê, então, para que os estudos do seminário pudessem também desembocar realmente nessa equiparação, tendo em conta que as aulas seriam no seminário, depois com os complementos e aquilo que a Universidade Católica ponha como exigência, mas nunca colocando em questão a questão do seminário. Isso para mim é ponto de honra. O seminário de Angra, enquanto for eu esteja à frente da Diocese, é para continuar, e com acreditação ou sem acreditação, mas é para continuar. Portanto, a parte fundamental é salvaguardar o seminário. Ele está a fazer um bom trabalho, tem um grupo razoável, nós queremos sempre mais e necessitamos de mais alunos e estamos a fazer esse esforço, esperemos que possa aumentar. Temos um bom corpo de professores, estamos a fazer um esforço em Roma para formar mais professores, para que tenhamos o número necessário para termos as equiparações àquilo que é a exigência da Santa Sé para o ensino da teologia e, portanto, estamos a fazer tudo o que é a nossa parte, estamos a fazer tudo. Agora, nunca abdicaremos do seminário. E mesmo que seja necessário algum exame final, chamemos assim... Isso depois veremos a questão... Esse modelo ainda não está definido. Ainda não está definido. Depois veremos mais proximamente e aquilo que serão as exigências e ver se as exigências que se colocam se são compagináveis com o seminário. Portanto, isso depois veremos. A profissionalização dos professores de Educação Moral Religiosa Católica está a acontecer também no seminário? Portanto, a profissionalização dos professores de religião moral católica, em princípio, é da responsabilidade da Católica, da Universidade Católica, portanto, inteiramente da responsabilidade da Universidade Católica, embora tendo um interlocutor na Diocese, que neste caso eu penso que é melhor ser o Instituto Católico de Cultura. E, portanto, com aquele que está à frente, que já está nomeado como diretor, que é o cônego José Constância, que faz essa relação e que está já a fazer esse trabalho com a direção da Faculdade de Teologia aqui da Universidade Católica. E, portanto... o início das aulas, chamemos assim, vai arrancar proximamente? Vamos lá ver, nós estamos a fazer contas, espero que o dossiê chegue a bom termo até durante este ano. Né? Portanto, nós já demos um ano para que isto se pudesse realmente avançar e se pudesse equacionar, porque nós também temos necessidade, já temos estado a fazer um bocadinho a mobilização. Claro que há aqueles que têm necessidade absoluta de o fazer e, portanto, estes são candidatos natos do curso, que são os professores, mas nós gostaríamos que, inclusive, outros leigos que tenham as condições para poder participar o pudessem fazer. E por isso depois exige, porque depois também tem os quantitativos de matrícula e de propinas, que vão também condicionar ou não portanto, a matrícula de outros alunos que possam realmente entrar. Não é? Mas é só para responder, em princípio nós gostaríamos muito que em setembro estivéssemos a iniciar o curso. Com professores dos Açores e professores da Universidade Católica? Isso agora a Católica é que terá que definir, porque isso depois tem exigências da agência de acreditação e, portanto, eles têm as suas normas e, portanto, nós, desde que seja possível, estamos dispostos a aceitar realmente aquilo que
que seja essa agência, nem podemos de outra forma, não é? Portanto, as agências é que têm essas normas e a Católica tem, portanto, nós só pedimos é que aquilo que puderem fazer em parceria e que possam aproveitar, sei lá, professores credenciados, com doutoramentos, por aí fora, que possam aproveitar, muito bem. Temos professores nas didáticas, na parte didática, que temos lá nos Açores, que estão, professores com doutoramentos na Universidade dos Açores e que estão ali. Também poderão, isso agora depende de quem tem a responsabilidade do curso. No seu mandato como Bispo de Angra, nomeou já leigos para 4 serviços diocesanos. Que partilha de responsabilidades está a acontecer e com que objetivo também promove esta responsabilização laical? E mais eu gostaria de ter, mais eu gostaria. Porque os serviços, quer dizer, tudo aquilo que não implique a presença do sacerdote enquanto ministério sacerdotal e que os leigos possam fazer e que o fazem com competência, deve ser aos leigos que deve ser entregue. E por isso foi com muito agrado que eu vi, precisamente, e veio da base. Portanto, foram os próprios serviços diocesanos que, chegando agora, a este momento, viram que tinham, na área da pastoral da família, um casal capaz de assumir a liderança deste serviço. Na área dos bens culturais, que já estava, continuava. Da parte da pastoral social, também chegaram à conclusão que havia pessoas capazes, leigos, de assumir este trabalho. Portanto, há diversos setores que estão realmente a ser agora liderados e coordenados a partir de leigos e gostaria que depois, já tenho dito isto nos trabalhos com os sacerdotes, gostaria muito que fossem preparando para os leigos, para que eles assumissem responsabilidades naquilo que lhes toca e, portanto, há imensas áreas da vida diocesana que podem ser os leigos a liderar. Sinto-me um açoriano aqui e na diáspora, afirmou ao portal Igreja Açores, quando fez 2 anos como Bispo de Angra. Foram só necessários 2 anos para que assim acontecesse? Não, vai ser preciso muito mais, até ao fim. Nós vamos-nos fazendo, não é? Vamos fazendo. É claro que o sentimento de pertença, esse aí é diferente, não é? Portanto, eu sinto que ainda todos os dias eu tenho que estar a aprender, e todos os dias eu tenho que estar a auscultar, e todos os dias tenho que estar a modificar algo, porque não corresponde muito à mentalidade das própriras pessoas, às suas tradições, àquilo que no fundo. Portanto, tudo isso, agora, o que eu sinto é que realmente aquele patamar de enculturação, eu penso que me faz dizer já que me vou sentindo açoriano, eu já o posso dizer. Claro que ao dizer a diáspora, porque não podemos esquecer que a maior parte dos açorianos está na diáspora. E eu tenho tido o cuidado de visitar os açorianos que estão na diáspora. Tal como estou na Diocese, assim, já fui à Califórnia, já fui à Nova Inglaterra, portanto, e toda aquela zona aqui da costa da Nova Inglaterra, aqui deste lado, e agora já está programado também ir a Toronto, portanto, estar com os açorianos, portanto, procurei estar e também com o mesmo espírito de partilhar com eles das suas tradições, da sua religiosidade e, naturalmente, também ouvi-los, escutá-los e partilhar das suas alegrias, das suas esperanças e também das suas dificuldades. Não é? Também. O que é que foi observando, nomeadamente nos Estados Unidos da América, entre os açorianos? Teme consequências negativas por causa das políticas migratórias do presidente norte-americano? Já estão a acentuar-se. Por exemplo, há alguns, concretamente até padres que estão a servir nas missões lá, junto aos açorianos, que já estão a pôr a questão se podem continuar. Portanto, isso, a política de imigração do Sr. Presidente dos Estados Unidos não é ideia apenas, é prática. Portanto, é uma coisa que lamentável, porque qual é a razão? Porque é que um sacerdote que é dos Açores está a acompanhar os seus paroquianos, vá lá, ou os seus diocesanos dos Açores que estão lá e que eles tanto gostam de ter ali o seu padre, agora, por causa da lei de imigração, começa a pôr em causa se lhe é dado visto ou não para ele continuar. Portanto, aí está. Outros também, porque mesmo assim há muitos, pelo menos alguns, eu não sei se serão muitos ou poucos, mas que estão no sentido de se, portanto, legalizarem, mas que ainda estão, certamente, em situação de legalização. Também estes começam a ter problemas em termos de presença. Isto resume-se a uma questão, quer dizer, é um problema de respeitar ou não os direitos humanos. E um direito humano fundamental é o direito à imigração. Não se discute a questão da integração legal, quer dizer, cada país tem o dever de ter as suas leis e ajudar a coisa. Agora, elas têm que ser sempre assentes naquilo que é uma realidade de um direito das pessoas.
que é as pessoas poderem encontrar melhor vida, poderem deslocar-se para outros países, terem o direito a ser acolhidos e depois serem respeitados nos seus direitos. E aí, às vezes, realmente põe em questão muito estas... E, portanto, criar uma apreensão nesse sentido. Mas há outros problemas, quer dizer, um dos aspectos que, claro que é uma questão natural, que é nós estamos a fazer pouco por conservar o português dentro das nossas comunidades. Eu verifiquei, em primeiro lugar, as pessoas de mais idade já se sentem melhor a falar inglês. Falavam português connosco, mas depois, quando estavam assim à parte, a gente ouvia ou já era falar inglês. Os jovens já não falam português. Para mim, eu tive um exemplo lá, numa paróquia que estava lá, portuguesa, em que os coordenadores dos jovens que estiveram a apresentar o trabalho que estavam a realizar, fizeram em inglês, já não sabiam falar português. Portanto, esse é um outro aspecto. Tem outros pontos interessantes, que é, muitas daquelas comunidades vivem a partir da participação dos açorianos, dos portugueses. Portanto, que continuam a manter a sua prática dominical e, sobretudo, as grandes festas do Espírito Santo, naturalmente, e outras ligadas à Nossa Senhora. E é aí que eles normalmente gostam muito que o bispo ou outros padres lá de Angra possam ir lá estar com eles para partilhar da realidade que eles têm. Porque são realidades que às vezes são um bocadinho estranhas aos naturais lá, aos americanos, não é? E, portanto, tendo alguém que os compreende, eles sentem-se mais confortados. Uma última questão, e que tem a ver com enfim, o momento da Igreja Católica em Portugal, nomeadamente no que diz respeito às nomeações episcopais em curso, necessárias, por necessidade. Como tem acompanhado esse momento? Eu acompanho, em primeiro lugar, com a oração, para que o Espírito de Deus dê a cada Igreja os seus pastores que ela necessita e que sejam aqueles que, segundo aquilo que Deus quer, sejam os mais aptos para cada Igreja, não é? Depois, dentro daquilo que é pedido, que nós ajudemos na escolha que seja feita para que se encontre cada um daqueles que sejam os melhores pastores para cada uma das igrejas, dado que cada uma é muito diferente umas das outras, não é? Para além disso, muita confiança em Deus, e Deus não deixa de dar à sua igreja os pastores que ela necessita. Há alguma celeridade, muitas vezes reclamada por parte das dioceses, que será necessário salvaguardar? Eu não sei, quer dizer, eu penso que o Santo Padre está a exigir uma participação maior de todo o povo de Deus, das comunidades, tudo isso. Eu vejo isso com bons olhos. Eu penso que tudo o que se fizer para uma maior participação do povo de Deus é dar voz ao Espírito, porque o Espírito fala na hierarquia, mas também fala no sensus fidei, portanto, no sentido dos fiéis, não é? E, portanto, também aí está o Espírito de Deus. E depois tem também uma questão prática até, porque quanto mais participativa for a escolha por parte do povo de Deus, melhor acolhimento depois terá aquele que realmente é o que lhe é enviado, portanto, nesse sentido. Por isso eu aí penso que isso está a ser feito, espero que sim, e que poderá ser ainda melhorado e poderá ser continuado. Se fosse chamado, se lhe fosse confiado a uma outra diocese, qual seria a sua reação? A de sempre. Eu nunca pedi nada à Igreja, a não ser a ordenação de presbítero, não é? E se eu puder falar pelos meus pais, pediram o batismo, não é? A partir daí, o que a Igreja me pediu, eu disse sempre sim, e por isso estou ao serviço da Igreja, para tudo. Sr. João, muito obrigado por ter partilhado connosco preocupações e projetos que estão em curso, tanto na Diocese de Angra, como na Comissão Episcopal da Cultura, Bens Culturais e Comunicações Sociais. E felicidades. Muito obrigado. Muito obrigado, foi um gosto para todos vós. Uma conversa com Dom João Lavrador, Bispo de Angra e Presidente da Comissão Episcopal da Cultura, Bens Culturais e Comunicações Sociais, a apresentar aqui projetos e desafios que estão em curso, tanto na Diocese que coordena, como neste setor da pastoral da Conferência Episcopal Portuguesa.